Oi, Ana, só mais um minutinho que ainda não começou, tá? Nós estamos aguardando os alunos entrarem e já já Tá é ok. bom só aguardar. Tá, eu tô numa outra live, eu vou continuar na outra live, eu vou ficar de olho aqui. Obrigada. Obrigada, tchau. Tá ouvindo aí? Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando. Melhores pra sempre. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás.
O dia que seremos para sempre, vivemos esperando. Gente quebrada, aí o cara não aguenta ficar em casa com o filho morrendo de fome. Então o cara sai para a rua, mesmo arriscado de morrer contaminado. Qual é o alerta da OMS? O crescimento de casos em América Latina, nos Estados Unidos também está acontecendo coisa parecida. Boa noite, pessoal. Já já a gente vai começar. Quem for entrando, coloque aí o microfone no mudo, se de repente tiver, para que não atrapalhe no áudio dos demais. Algumas carinhas aqui de pessoas que eu já conheço. Boa noite, eu tô voltando para casa. Estava em Rio Preto agora, tô voltando para José Bonifácio. Tá bom? Tá joia. Boa noite. Vou desativar meu microfone. Tá ok. Quem for entrando, coloque o nome de vocês e a unidade, tá? Do SEBRAC que vocês são. Aí nesse chat mesmo, então vocês colocam o nome completo e aí SEBRAC Ribeirão, SEBRAC Franca, SEBRAC Rio Preto, tá? Coloque aí no chat para vocês concorrerem aí, né, ao prêmio que a escola faz depois, tá? Então não esquece, já coloca agora. Tem muito pouca pessoas ainda, ó, a gente está com aqui a sala bem cheia e só tem 6 nomes aqui, ó, seis pessoas que escreveram. Então, vamos lá, tá? Não deixem de colocar, é uma participação que vocês vão ter aí. Pensou? Ganhar aí um prêmio? Na atual circunstância é importantíssimo, né? E a sala está ficando cheia. Que maravilha! Isso é muito bom, muito bom. Só mais uns minutinhos, que a programação era para as 18, então a gente começa sendo às 18 horas a partir de agora, tá? Só aguardar mais um pouquinho o pessoal que vai entrando e a gente já vai iniciar aí a nossa oficina com o tema, né? Como que eu devo participar de uma entrevista de emprego, né? E aí eu já vou abordando para vocês aí algumas técnicas, tá? Que são muito importantes. Então, assim, para quem puder anotar algumas coisinhas aí, é bem legal, tá? Mas a gente já vai começar já, só mais uns minutinhos. E outra coisa, tá, pessoal? Além de vocês concorrerem, vocês também têm o certificado, né, de participar dessas oficinas, né? Então, assim, escrever o nome, a unidade que vocês estudam, né? Além de concorrerem aí a um vale, né,
que o SEBRAC dá, vocês também têm aí a certificação, tá? Da oficina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, tá? Já são 18 horas e 1 minuto, a gente já vai começando a falar um pouquinho, eu vou fazer uma apresentação breve sobre minha pessoa, tá? Então, eu sou o professor Fabiano, eu dou aula no curso de administração, dou aula tanto de administração quanto de desenvolvimento pessoal, tá? Eu sou formado em economia, eu também tenho uma segunda formação acadêmica, que é em administração de empresas. Além das minhas 2 formações acadêmicas, eu tenho 3 pós-graduações, sendo uma em gestão estratégica de pessoas, coaching e programação neurolinguística, né? Então, assim, eu trabalho atualmente como professor no SEBRAC, já dei aula em outras unidades, né, em outras escolas. Durante aí a minha carreira profissional, ao longo dos meus 20 anos, eu fiquei só em multinacionais, e nos últimos 8 anos eu era gestor, né? Então, eu fazia toda essa parte de contratação, né? A gente tinha que ter aí um perfil de identificação de cada candidato, né? Então, assim, isso, além dos cursos que eu tive, isso foi me tornando um pouco mais capacitado para exercer essas habilidades de gestão, tá? Então, assim, eu queria muito agradecer primeiramente a todos que estão aqui, né, presentes. A gente está vendo que está bem cheio, que bom, né? A gente já tem 35 participantes, mas, assim, vamos aumentando cada vez mais. E esses que estão entrando agora, e os que ainda não escreveram, não esqueçam, coloquem o nome completo de qual unidade vocês fazem parte, de qual unidade que vocês estudam, tá? Então, coloquem o nome completo e a unidade de vocês, tá? Então, vamos primeiramente, começando já, ou dando início à nossa oficina, a gente vai falar sobre o tema como eu devo me portar, né, numa entrevista de emprego. Então, a gente mandou o currículo. Aí a gente fica naquela torcendo para a gente ser chamado para a entrevista, né? Então, assim, geralmente o recrutador ele vai olhar o seu currículo e vai avaliar se aquilo que você colocou no currículo está dentro das competências necessárias para a empresa, para aquela vaga. Maravilha, então a gente está lá torcendo. E aí a gente recebe a ligação, a gente recebe um WhatsApp, né? Falando... agora você vai participar de uma entrevista de emprego. Então, Eu não sei se eu estou entrando, mas não consigo te ouvir. Desculpa. Acho que você tem que colocar clicar no seu microfone para ele habilitar e depois você fechar. Será que está ouvindo? Depois você vai lá, Joana. Só um minutinho. Filho, você pode ajudar. Não sei, você sabe. Vou lá. Você já vai. Acho que agora sim. O meu microfone estava desativado. Todos me ouvem agora? Sim. Sim. Maravilha. Bom, então vamos voltar, né? Sim. Não sei o que aconteceu, porque que ficou aqui mudo, mas eu vou voltar falando um pouquinho sobre a minha pessoa, então, tá? Eu sou professor de administração do curso do SEBRAC de Ribeirão Preto, né? Eu dou aula tanto para o módulo de administrativo, quanto também para o módulo de desenvolvimento pessoal, né? Sou formado em economia e administração, tenho 3 pós-graduações em gestão estratégica de pessoas, em coaching e programação neurolinguística. Eu trabalhei durante 20 anos em multinacionais e nos últimos 7 anos eu estava trabalhando eu trabalhava como gestor, né, em uma empresa, então eu fazia muita contratação, tá? Então a gente tem aí algumas habilidades para contratar, né? Mas, então, vamos falar sobre o tema. A gente mandou o currículo,
o recrutador avaliou o nosso currículo e aí ele entrou em contato com a gente, né? Falou assim, bom, esse cara ou essa moça, esse rapaz ou essa mulher, eles estão aptos a trabalhar dentro da empresa. Show de bola. Aí a gente recebe a ligação. Primeira coisa que fala, meu Deus, fui chamado para entrevista. Então já vem aquela coisa na cabeça da gente. Nossa, e agora, né? Maravilha, pessoal. Então, o primeiro passo que a gente vai dar a partir de agora é pesquisar sobre essa empresa, né? Como assim pesquisar sobre essa empresa? Bom, eu preciso de entender como que essa empresa age, né? Ou seja, como que ela é dentro do mercado, né? Para quem está já no curso, a gente sempre fala sobre a missão, visão e valores de empresa, quando a gente está constituindo uma empresa. Então, quando eu vou estudar essa empresa, eu preciso ter a missão, a visão e os valores. Mas por que eu preciso de estudar isso, né? Aí a gente vai entrar já no tema. Além disso, eu preciso de ver qual que é o segmento que essa empresa atua, né? Como que ela está no mercado, se existe aí alguns feedbacks de funcionários, que hoje em dia é muito comum os funcionários darem aí as suas opiniões sobre a empresa, né? Tudo isso, de certa forma, ajuda muito na hora da gente fazer a participação desse processo seletivo, né? Então, eu vou lá, pesquiso o nome da empresa, vasculho ela, né? Vejo o que a empresa atua, qual que é o ramo de segmento dela, vejo qual que é a missão dessa empresa, qual é a visão da empresa, quais os valores da empresa, né? E deixo lá anotadinho, vou fazendo tudo isso e vou anotando, né? Então, já estudei a empresa. Primeiro passo, estudar a empresa. Segundo passo, quando vocês mandaram o currículo, né? E automaticamente as competências que vocês têm estão atreladas às competências da empresa, então vocês também têm que estudar essa vaga, né? Então, anota também, ó, já anotei todas as informações que são importantes da empresa, né? O segmento que ela atua, a missão, a visão, os valores, né? Tudo lá anotadinho num papel, como se fosse fazer uma redação mesmo, tá, pessoal? É anotar, não tem assim que ficar decorando, é anotar, pôr no papel, tá? Aí, bom, aquela empresa, então, ela está contratando um profissional, né? Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Um profissional, e um dos pré-requisitos é que ele seja comunicativo, que ele tenha um curso em administração, seja em andamento ou concluído, né? No caso, vamos pensar agora aqui vocês, né? Que fazem um curso de ADM ou qualquer outro tipo de curso, né? Então, lá na vaga está especificando qual seria aí o perfil, né, desse candidato, quais eram os pré-requisitos. Então, vamos pensar, comunicativo, né, e estar aí estudando ou já tem aí um conhecimento aí dentro da área administrativa. Beleza, vocês vão anotar também, né, esses pré-requisitos que mais se aproximam de vocês, tá? E anotem também essas informações. Beleza, ok. Aí, primeiro passo, estudei a empresa. Segundo passo, estudei aí a vaga, né? Que eu tenho que atuar. Aí, o que vai acontecer? Eu vou até a empresa, né? Se isso for necessário, ou então, hoje a gente já está falando muito sobre aí as entrevistas online, tá? Que eu também já vou passar algumas diquinhas para você. Então, eu já tenho lá as informações que são necessárias, né? Para falar sobre a empresa. Maravilha, então eu combinei com o recrutador um horário, né? Então vamos falar do atual, né? Onde a maioria das entrevistas estão sendo realizadas online, né? E depois a gente fala também da presencial. Pessoal, o fato de ser uma entrevista online não significa que eu não tenha que estar alinhado ou com uma aparência interessante. Até porque a primeira impressão é a que fica, né? Então, assim, as mulheres, quando elas vão participar de um processo seletivo, que elas vão fazer essa entrevista, é importante que elas estejam com o cabelo bem alinhado, que elas estejam com uma maquiagem bem suave, nada de exagero, roupas extravagantes nem pensar, né? Os homens, é muito comum, de repente, assim, ir de boné, camiseta. Não, pelo amor de Deus, tá? Isso não é bem-vindo, tá? Numa entrevista. Então, assim,
uma camisa social, pode ir com uma calça jeans, mas não rasgada, né? Uma calça jeans, uma camisa social, pode ser por fora da calça jeans, não precisa de terno e gravata, né? Até porque hoje não fica mais, não exige-se tanto mais dos profissionais isso, tá? Aí eu não tenho uma camisa social, vai com uma camisa polo, né? Uma coisa mais assim, mais apresentável, né? Afinal de contas, você está mostrando a sua imagem, né? E isso é importante a hora que o selecionador está fazendo a avaliação. Ok, então a gente já tem aí a primeira informação, né? Seja uma entrevista online ou seja uma entrevista pessoal, né? Eu vou estar apresentando a minha imagem, é a primeira impressão. Então eu tô lá com meu cabelo arrumadinho, né? Tô lá, se eu tiver barba, com a barba bem feita, não posso ir de qualquer jeito, né? Tenho que me preparar mesmo, né? Imaginem, por exemplo, se vocês vão aí ao encontro do seu namorado, da sua namorada, vocês se arrumam para ir até eles, né? Ao encontro deles. Então, é a mesma coisa, né? Então, assim, está muito bem alinhado, né? Para que aí a gente tenha uma avaliação positiva, né? Por esse recrutador. Bom, maravilha. Então, eu já tenho aí o meu marketing pessoal positivo, né? Então, estou me mostrando, né? Me apresentando de uma forma bem interessante para aquele entrevistador, né? Maravilha. Aí, o que que acontece? Esse entrevistador, a todo momento, ele vai estar avaliando vocês, né? Então, assim, ele vai ver como que vocês se comportam, né? Qual que é o perfil comportamental de cada um, né? As competências técnicas ele vai identificar também, né? E aí aí começa as perguntas, né? E aí a gente começa assim, e agora vem as perguntas. Por isso que é importante que vocês se preparem para a entrevista, né? Não é simplesmente ir até o recrutador, é se preparar realmente para essa entrevista, né? É saber o que vocês vão falar. E é nisso que a gente vai tratar a partir de agora. Existem 5 perguntas que são básicas em qualquer entrevista. 5 perguntas, tá? E aí a gente vai expor essas 5 perguntas para vocês, para que vocês comecem a ficar mais assim familiarizados, né? E comecem a treinar isso diariamente. É isso aí, é um treino, tá? Olhem para o espelho, conversem com o espelho, porque é uma forma que vocês avaliam aí, de repente, a postura, né? Porque muitas vezes a gente fala algo, mas o corpo expressa outra coisa, né? Então, a gente fala muito que o corpo fala, né? Então, é importante a gente ter essa conexão entre o que a linguagem expressa, né? O que a gente fala, e a linguagem corporal, tá? Então, maravilha. A gente teve lá o recrutador nos chamou e a gente vai para essa entrevista. Voltando a falar, a gente se preparou muito bem, a gente conheceu a empresa, viu o histórico dessa empresa, identificou a vaga, então a gente já está preparado, né? Aí começa assim, então, as perguntas desse recrutador, né? Pessoal, as perguntas que são mais básicas, tá? Dentro de um processo seletivo, são essas 5 que eu vou abordar para vocês. E em cada uma delas, eu vou estar dando alguns exemplos para vocês. Então, assim, não basta somente fazer a pergunta, mas é exemplificar, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, a primeira pergunta, ela é de cunho pessoal. Geralmente, o entrevistador, ele fala o seguinte: por que eu devo te contratar? Por que você deve me contratar? Porque eu sou bom, né? Eu sou muito bom. Ou você deve me contratar porque, nossa, eu estou desempregado, minha família está passando fome, né? Eu preciso desse emprego. Nenhuma nem outra resposta vai trazer para vocês algo benéfico, tá? Ou algo positivo. Quando o entrevistador está perguntando para vocês por que ele deve te contratar, ele quer saber de vocês quais são as competências técnicas que vocês têm, né? Quais são as competências comportamentais que vocês vão apresentar naquele momento, né? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que pensar, quando surgir essa pergunta, com base naquilo que a gente começou lá no estudo daquela empresa, então vocês vão falar assim, olha, por que você deve me contratar? Porque eu sou um profissional, já atuo no segmento, né? Estou cursando ou já cursei
o curso, né, no caso do exemplo de administração, né? Uma das competências solicitadas é a parte de comunicação. Então, assim, eu me comunico muito bem, eu faço parte de um grupo dentro da igreja ou dentro de um grêmio ou de alguma associação. Então, nesse grupo, eu tenho bastante, assim, facilidade de apresentar as propostas, né? Então, eu sou muito comunicativo nesse sentido. E eu entendo que atende aos pré-requisitos da vaga que você está buscando, né? No caso que o senhor ou que a senhora está buscando. Sempre usar aí os termos, nunca chame por você, tá? A não ser que a pessoa libere isso para vocês. Maravilha. Então, olha a diferença que dá uma resposta mais coerente em relação a uma resposta meio vaga, né? Então, assim, nunca mostrar que vocês são muito bons ou nunca mostrar que vocês têm dificuldades. Beleza. Então, nunca mostrar isso, né? Sempre identificar as competências técnicas que estão solicitadas lá na hora que surgiu a vaga, né? Então, geralmente, lá eles falam, né? Profissional dinâmico, comunicativo, né? Então, assim, é isso que vocês precisam de buscar, né? Só que tem uma coisa muito importante. Quando a gente vai falar das nossas competências, né? Que é importantíssimo a gente apresentar, a gente também não pode ficar com muita figuração, né? A gente não adianta querer dizer que eu isso, aquilo outro. Não, não é. Né? A gente tem que ser honesto, né? Nem elevar a nossa autoestima, né? Porque a gente também se sabota, né? E nem também nos diminuir, né? Então, tanto aquele primeiro exemplo quanto o segundo exemplo não são legais. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, né? Por que você quer trabalhar aqui? Olha como que é diferente da primeira. A primeira é porque eu devo te contratar, né? E aí a gente apresenta as nossas competências. Agora, por que você quer trabalhar aqui? Aí, pessoal, a primeira pergunta, por que você deve ser contratado, ela está muito atrelada à questão da vaga, né? Então, por isso que você tem que estudar a vaga também, né? A segunda pergunta é por que você porque você quer trabalhar na empresa, aí ela já está muito mais ligada às competências ou à parte da empresa, né? Então, não é sobre você, é sobre a empresa, né? Então, vamos pensar aqui algumas respostas dessa daqui, por que você quer trabalhar nessa empresa, né? Então, o recrutador fez essa pergunta para você. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Aí você fala assim, porque essa empresa paga muito bem, né? Tem aí ticket muito bom, tem convênio médico, né? Isso para mim é muito bom, vai me ajudar. Opa, como assim, né? Quer dizer que você só está interessado na questão salarial. É certo que a gente precisa de entender que nós precisamos de receber renda, né, e benefícios, que isso vai agregar para nós, né, para as nossas necessidades. A gente não está fugindo disso, tá? Mas, né, não é isso que o entrevistador está querendo ouvir de vocês, né? Tá, e qual seria, então, a resposta correta? Lembra que eu falei que vocês têm que estudar a empresa? Aí sim está a resposta da segunda pergunta. A segunda pergunta, a resposta que vocês vão passar é exatamente aquilo que vocês estudaram da empresa que mais se identifica com vocês. Então, vamos pensar. Eu estudei sobre a empresa, né? A empresa tem lá uma missão, uma visão, um valor e os valores muito bacanas. A gente vê que os funcionários eles são muito felizes por estarem trabalhando naquela empresa, né? Porque a gente conseguiu identificar isso nas pesquisas que nós fizemos. Então, de que forma que eu vou responder isso para o entrevistador, né? Vou usar para ele a seguinte informação. Bom, eu quero ser contratado ou eu quero trabalhar nessa empresa, primeiramente, porque estudando a empresa, fazendo algumas pesquisas, eu me identifiquei muito com o perfil que a empresa tem, né? A missão, a visão, os valores da empresa, eles são muito parecidos com aquilo que eu penso e a forma como eu assim, direciono a minha vida, né? Então, por que eu quero trabalhar? Porque conhecendo este perfil, né, e atrelado também ao meu
a minha forma de ver, né? Eu acredito que eu vou, com as minhas competências e as minhas habilidades, desenvolver também algo muito produtivo para a empresa. Então, assim, vai ser muito bom, né, para mim, poder participar da empresa, né? A gente pode até, de repente, falar que existe alguns atrativos, mas, assim, nunca mencionar isso como sendo o único fator importante para ser contratado, né? Mas mostrando realmente que estar naquela empresa, para vocês, é algo muito bom, né? E, assim, não adianta vocês falarem que vocês vão ser os super-heróis da empresa, né? Porque ninguém consegue. Mas a gente precisa de entender, né, o porquê que eu estou fazendo parte daquela empresa, por que eu quero fazer parte daquela empresa, né? E para isso, o conhecimento, ou conhecer essa empresa é fundamental, tá? Eu não posso ir para essa entrevista sem fazer essas pesquisas que são importantíssimas na hora de desenvolver aí um trabalho com o entrevistador nessa entrevista de emprego. Maravilha. Aí, pessoal, uma outra pergunta que ela está muito relacionada na entrevista é o seguinte: eu fazia muito essa pergunta e, assim, nessas horas a gente pega muito profissional, tá? Me fale sobre os pontos fracos, né? Quais são os seus pontos fracos? É uma pergunta um pouco abrangente, porque eu, particularmente, gosto muito de falar quais são seus pontos em desenvolvimento. Até uso muito essa frase nas aulas que eu dou, que eu ministro. Mas por que a gente fala em pontos fracos ou pontos em desenvolvimento? Alguns entrevistadores, eles usam pontos fracos, outros usam como pontos em desenvolvimento. Mas é a mesma coisa, tá? E aí, o que a gente costuma responder, né? Parece que vem uma coisinha meio preparada. Olha, o meu ponto fraco é porque eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de fazer as coisas com muita atenção, né? E isso, de certa forma, acaba sendo prejudicial para mim. Balela isso, pessoal. Balela. Quem usa essa frase, a partir de agora, esquece, porque isso é balela, tá? Quando eu ouvia essa frase, eu falei, ixi, isso daí não quer falar, né? E é assim, todos nós, independentemente, temos pontos a desenvolver, sim, né? E nós, para que nós possamos falar sobre esses pontos a desenvolver, primeiro eu preciso me conhecer, né? Não adianta eu querer falar assim, não, eu não tenho defeito. Tem. Todos nós temos. Não adianta a gente falar, fugir disso, tá? E aí o que acontece? É muito difícil a gente ter que assumir os nossos defeitos. E aí a gente já pensa assim, nossa, mas já pensou se eu assumo os meus defeitos e essa pessoa olha para mim e fala, não vou contratar você, não. Olha o seu defeito, né? Não, pessoal. O entrevistador, ele vai estar preparado para ouvir quais são os seus pontos fracos ou seus pontos a desenvolver. Mas ele vai querer ouvir o que você está fazendo para melhorar isso. Então, assim, vamos colocar um exemplo, tá? Eu pergunto, quais são os seus pontos fracos? Aí o entrevistado fala assim, olha, eu sou muito ansioso. Eu percebo que em alguns momentos eu quero entregar um trabalho com muita rapidez, isso me deixa um pouco ansioso, né? Eu sinto essa ansiedade, eu reconheço essa ansiedade e eu já venho trabalhando nisso, né? Então, eu já estou trabalhando, estou fazendo aí um curso de desenvolvimento pessoal, onde eu tenho identificado essas necessidades de melhoria, né? Então, esse seria o meu ponto a desenvolver, ou o meu ponto fraco. Olha só, você falou o seu ponto fraco, mas você não gerou em si, ou para mim, uma coisa negativa, né? Você falou, olha, eu já sei, ele tem ansiedade, porque todo mundo tem algum ponto fraco, né? Então eu sei qual é o ponto fraco dele, que ele foi honesto e disse. E ele me falou o que ele está fazendo para melhorar. Pronto, vocês responderam uma pergunta que tecnicamente é difícil de ser respondida. Particularmente, em algumas entrevistas no passado, antes de ter alguns conhecimentos, para mim era difícil entender isso, né? Quais são meus pontos fracos? Como assim? Né? Mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe daquilo que a gente precisa de melhorar, né?
a gente pode apresentar aquilo, né, como um ponto a desenvolver ou um ponto fraco e que já está sendo trabalhado, né? Então, assim, é importantíssimo quando a gente fala algo que seja identificado, como a gente sabendo que é necessário aí trabalhar e mostrar para o entrevistador o que já está sendo feito, tá? Isso é muito importante também. Só vou relembrar para aqueles que ainda não escreveram, coloquem o nome e a unidade que vocês estudam, tá? Para quem ainda não escreveu. Bom, maravilha. Então, a gente já tem aí a primeira pergunta, né? Que é por que porque eu devo te contratar. A segunda pergunta, porque você quer ser contratado, né? A terceira pergunta, quais são os seus pontos fracos, né? Aí, geralmente, mais algumas perguntas que já acabam sendo questionadas pelo entrevistador, né? Primeira pergunta é, por que eu devo te contratar? A segunda pergunta é, por que você quer trabalhar na empresa? A terceira pergunta é, quais são seus pontos fracos? A quarta pergunta é, por que eu não devo te contratar? Mas como assim, né? Por que você não deve me contratar? Imagina, você tem que me contratar. Quem falou que você não tem que me contratar? Né? Mas essa é uma pergunta muito utilizada também. Eu fazia muitas essas perguntas, né, quando eu fazia as entrevistas com o pessoal, para a gente ver quais são os objetivos dessas perguntas. É que em momentos de, vamos assim dizer, de tensão, em momentos que demandem um pouco mais aí de pressão, como que vocês saem, né? Então, o objetivo não é massacrar, mas o objetivo é avaliar como que vocês saem em certas situações de pressão, né? E aí, o entrevistador, então, faz essa pergunta, por que eu não devo te contratar? Ai. Vou responder, né? Pessoal, a gente tem que ser honesto, né? Então, vamos pensar assim. Uma empresa me faz aí uma proposta de trabalho, né? E aí, ela me faz essa pergunta. Eu tenho um compromisso com a escola, então eu dou aula à noite, né? Automaticamente, eu não tenho tempo para poder trabalhar no período noturno ou aos sábados, né? Aí, o que eu fiz? Mas eu já sei também, já pesquisei quais eram os horários que essa empresa trabalha, né? Se ela trabalha de sábado, se ela não trabalha. Então, eu mais ou menos já peguei todas essas dicas lá atrás. Aí eu falo para ela assim, olha, você não deve me contratar se acaso você precisar de mim, particularmente na segunda ou na terça-feira, após as 18 horas, eu não vou poder estar presente porque eu tenho um compromisso com outro trabalho, né? Então, se for necessário, nesses 2 dias, eu não vou poder estar junto à empresa. Nos demais, ok. E aos sábados eu também não tenho porque eu também ministro aula, né? Então, assim, se for algo que possa prejudicar a empresa nesses 2 dias, você não deve me contratar por causa disso. Aí ele responde de forma tranquila, né? Quer dizer, eu usei algo positivo para uma resposta, né, negativa, né? Então, eu mudei aí a configuração, né? Por quê? Primeiro, eu soube que a empresa não trabalha. É certo que em alguns momentos a empresa, às vezes, precisa de fazer uma hora extra e coisas desse tipo, a gente sabe, tá? Mas isso não é algo, como que eu posso dizer? Não é regra, é exceção, né? E aí, o entrevistador, com base nisso, ele vai falar assim, não, ok, né? Segunda, terça, ele dá aula, então, se precisar de que fique depois do horário na quarta, na quinta e na sexta, a gente pode contar. Então, assim, essa resposta do porquê eu não devo te contratar, para ele não fez menor efeito, porque você estava disponível para ele. Então, é importante que a gente tenha esses retornos, esses feedbacks, tá? E aí, o que acontece? Então, a gente já fez as 4 primeiras perguntas, né? E aí, a quinta pergunta, que a gente, às vezes, quer saber um pouquinho sobre aí as suas competências dentro das empresas, né? Então, assim, ela é um pouco mais abrangente, né? Então, geralmente, o entrevistador, ele pergunta
por que você saiu dessa empresa? Né? Aí, você desembesta a falar. Ah, por quê? Porque meu gerente era muito chato, eu briguei com ele, eu não dei conta, né? A empresa, ela não era legal, ela não tinha aí ela tinha um turnover, né? Turnover é rotatividade muito alta. Ah, ixi, mas se ele já está falando mal da empresa, isso já demonstra para mim algo muito negativo, né? Então, já começo a criar aí um certo distanciamento dele, né? Então, qual é a dica que a gente passa quando o entrevistador faz essa pergunta, né? Primeiro, por que você saiu da empresa, você foi desligado? Então, vamos usar duas formas de resposta, né? Você foi desligado da empresa? Sim, foi desligado, né? Ah, qual o motivo? Aí vocês podem falar, né? O motivo, assim, desde que não crie uma negatividade. Então, vocês podem falar, né, que, olha, dentro da empresa, o meu perfil e o perfil da empresa, a gente começou a observar que não era muito compatível, e para que não houvesse aí nenhum conflito, foi melhor eu sair da empresa, né? Eu achei melhor, mas eu aprendi bastante nessa empresa, eu aprendi bastante com as pessoas, adquiri conhecimentos dos quais eu não tinha, né? Então, assim, mostra o lado positivo. Nunca apresente o lado negativo, né? É importante que vocês tenham essa conexão, né? Aonde vocês identificam aí os pontos que são importantes a ser ditos, né? De forma com que o entrevistador entenda que aquilo que você fez, né, o motivo que o levou a sair daquela empresa, não venha a denegrir a tua imagem, né? Então, assim, nunca fale mal da empresa, pelo amor de Deus, tá? Ah, fui desligado, né? Geralmente, quando a gente é desligado de uma empresa, o nosso gestor, ele nos dá um feedback do motivo do desligamento, né? E geralmente esse feedback, ele olha, Com licença, eu perdi metade da aula porque eu estava no ônibus. Só agora que eu consegui ouvir que eu cheguei em casa. tá joia. Depois tem como mandar o link para mim? Desculpa a interrupção. Eu acho que tá sendo gravado, né, Adriano? Tô Val, vendo aqui, tá sendo gravado. Aí depois a gente manda, tá? tá, muito obrigada, eu agradeço. Por nada. Isso, Só não está esquece de sendo colocar assim. gravado sim, tá? Depois a gente encaminha. Beleza, obrigado, Adriano. Bom, então vamos lá, vamos continuar então, né? Aí o que acontece? O entrevistador faz essa pergunta, né? Por que você foi demitido, né? E geralmente o gestor ele fala para vocês, olha, a gente está fazendo desligamento de você porque de repente aí não houve uma identificação com o perfil da vaga, né? Ou nós estamos fazendo uma redução de custo. Então assim, vocês podem falar de uma forma muito tranquila, mas desde que não crie uma imagem negativa, tá? Então, assim, quando eu falo pro entrevistador o motivo do meu desligamento, quando ele está aí alinhado na questão de comportamento, né, de identificação das habilidades e competências da empresa para com as minhas habilidades e competências, é importante que vocês sempre mencionem, né, olha, a forma como a empresa tinha aí a sua segmentação, não batia muito não ia muito ao encontro do que eu pensava, dos meus propósitos, né? Por isso que houve aí o desligamento, né? Mas sempre falando, mas houve um grande aprendizado, né? Demonstre que vocês ganharam, né? Nunca mostre somente o lado negativo, tá? Mas também acontece de repente, né, vocês estarem procurando empregos e estarem empregados. Muito comum, né? Quem não quer melhorar, né? Então, assim, eu trabalho numa empresa e eu quero procurar algo melhor, né? Aí, o que eu faço quando o entrevistador pergunta, eu estou vendo aqui no seu currículo que você está trabalhando atualmente, por que você quer sair de lá? Ai, 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 ai. Bom, a resposta também, pessoal, é muito tranquila, tá? Olha, o objetivo de eu estar procurando outro
outro emprego, né? Ele é relacionado aí à questão de perspectiva de vida que eu venho observando, né? Eu quero crescer, eu busco crescimento, né? Eu busco desenvolvimento profissional. Usem sempre isso, ó, crescimento e desenvolvimento, tá? Essas duas palavras, elas têm que estar juntas, elas têm que ser conectadas, tá? Então, assim, é fundamental. Não fala só crescimento ou só desenvolvimento, fala crescimento e desenvolvimento, as duas, tá? Então, eu busco o crescimento e o desenvolvimento, e assim, a empresa, eu vejo que a empresa, ela não apresenta muito isso, né? Mas, assim, mesmo assim, eu tenho aprendido bastante, né? Isso me desenvolve cada vez mais, eu procuro apresentar alguns nortes para o entrevistador, de forma que ele entenda, né, que o objetivo de estar participando daquela vaga, né, é porque eu quero realmente apresentar aí um crescimento profissional, um desenvolvimento profissional, né, e aí sim a gente pode finalizar essa pergunta dizendo que o meu objetivo é crescer e desenvolver, né, para que eu possa também contribuir com as minhas habilidades e competências para a empresa, né? Poxa, pessoal, respondendo essas 5 perguntas dessa forma, dificilmente, tá? Muito dificilmente, vocês não passam para a segunda etapa, né? Como assim segunda etapa? Aí vai ter algumas outras etapas que vão ser relacionadas aí a algumas atividades, geralmente alguns trabalhos, né? Algumas avaliações que o departamento exige, né? Mas na primeira etapa, que é quando o entrevistador ele quer saber um pouco sobre você, né? Que ele pergunta sobre a sua pessoa, né? É importante que a gente esteja muito bem preparado, né? Então, assim, quando as perguntas-chave são direcionadas, é muito importante a gente saber a resposta de acordo com aquilo que a gente pesquisou, né? E, assim, acho que é muito importante também a gente estar muito, assim, afiado na ponta da língua, né? Quando, geralmente, alguns entrevistadores fazem essa pergunta também, né? Me fala um pouquinho sobre você, né? E ela está muito atrelada à primeira pergunta, né? Então, assim, é importante que a gente entenda, né? Por que eu devo te contratar? E me fale um pouco sobre você. Ela tem mais ou menos a mesma conotação, tá? O me fale um pouco sobre você, que tem muita semelhança do porquê eu devo te contratar, é o seguinte, eu não quero saber da sua vida pessoal. Tá? Me fale um pouco sobre você. E você fala assim, olha, era para eu nascer em tal data, mas aconteceu. Não é isso que eu quero saber. É importante saber um pouco da sua vida, mas neste momento, eu quero saber como que você é profissionalmente, né? Por isso que ela está muito atrelada. Então, às vezes, a pergunta ela pode vir de uma outra forma, mas a resposta tem que ser muito semelhante, né? Então, me fale um pouco sobre você. Aí vocês podem começar. Olha, eu sou um profissional formado em administração, né? Ou fiz o curso de administração, ou fiz o curso de cuidador. Já atuei na área por algum período, né? Onde eu pude aprender cada vez mais. Tenho aí as competências necessárias, porque eu já estudei a vaga, né? Então, tenho as competências necessárias que são pré-requisitos para a vaga. Sou uma pessoa comunicativa, né? Então, assim, olha só, quando eu questiono sobre você, essa pergunta ela está muito atrelada ao porquê eu devo te contratar, né? Então, assim, as respostas, elas precisam ser muito conectadas, né? Mas o mais importante disso tudo, né, é o controle emocional. Pessoal, fundamental que vocês tenham um controle emocional, né? Eu não posso desembestar, sabe? Falar. Não, mantenham uma calma, né? Entendam que aquela vaga, você quer ela, mas essa vaga também quer você, né? Então, assim, é um casamento perfeito, né? Você quer e a empresa também quer, né? Mas para isso é muito importante que a gente saiba exatamente como sair dessas perguntas-chave. E o controle emocional é tudo, né? Então, assim, evite ficar falando muito rápido, evite tonalidade de voz muito baixa, né? Mantenha uma tonalidade de voz aí que tenha aí uma consoante
reta, né? Que chegue aí ao emissor muito bom, né? Nesses tempos que nós estamos passando, que eu acho que é algo totalmente novo para todo mundo, né? Inclusive para mim, é importante que vocês façam esse trabalho, né, dessas entrevistas online, igual vocês estivessem indo para a empresa, né? Então, assim, eu particularmente, né, eu até passaria um desodorante, um perfuminho, sabe? Uma coisa bem assim. Por quê? Para mostrar que realmente é como se eu estivesse indo para a empresa, né? Então, assim, tomo um banho, arrumo meu cabelo, coloco uma roupa um pouco mais apresentável, né? Faço uma maquiagem leve, no caso das mulheres, os homens dão uma arrumada no cabelo, né? Mesmo quem tem pouco cabelo como o meu, então para não ficar aquelas coisas meio assim, né? Vá para um ambiente mais tranquilo, com uma boa iluminação, isso também é fundamental, né? Porque às vezes ambientes muito conturbados, com muito barulho, né? Então isso acaba atrapalhando. Tenham aí uma internet boa para que não fique caindo a conexão, né? Também esse é um outro tópico muito importante, tá? E aí, desenvolva a entrevista dessa forma tranquila, né? Tente ser calmo, né? Não fiquem afoitos, né? Tenham um controle emocional, conheçam sobre si, conheça sobre a empresa, né? Pesquise sobre essa empresa e anotem tudo. É aquilo que eu falei lá no comecinho, tem que anotar no papel, tá? Tem que anotar. Então, eu tenho lá a empresa X, o que ela tem, né? Quais são qual a missão, qual a visão, quais são os valores, né? Em que ramo que ela atua, desde quando ela está no mercado, quais são os seus principais clientes, né? Quais são os seus fornecedores. Aí, geralmente, tem avaliação de funcionários, né? O que os funcionários dizem, porque tudo isso vocês vão usar como forma de ferramentas para responder essas 5 perguntas, que são as perguntas básicas de uma entrevista de emprego, né? Essas são as 5 perguntas básicas. E para que a gente possa responder, eu preciso de conhecer sobre a empresa, né? Conhecendo sobre a empresa, eu preciso conhecer sobre a vaga, né? Conhecendo sobre a vaga, eu preciso me conhecer, né? E aí a gente tem as informações necessárias. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma pergunta. Professor, deixa eu ver aqui, tá? É agora que eu vou colocar. Professor, pode ter risco da pessoa ficar nervosa na entrevista de emprego? Sim, pode, pessoal. Mas por isso que olha só, vamos pegar essa pergunta e usar ao nosso favor. Quando vocês vão fazer uma prova, vocês estudam, correto? Vocês têm que estudar. Aí, vem a pergunta dessa prova. Se vocês estudaram, vocês vão saber responder, não vão? Automaticamente, vocês estão confiantes. Então, quando vocês estão confiantes, o nervosismo tende aí a diminuir, né? É perfeita a sua pergunta, Renata, muito boa mesmo, né? A gente tem aí essas necessidades. Eu queria passar uma dica para vocês. Sabe aquela pergunta? Eu esqueci dessa dica. Isso é legal, hein? Ó, anota isso, que isso é legal. Por que eu não devo te contratar? Né? É uma pergunta inusitada, né? Ninguém espera essa pergunta. Pessoal, quebra o gelo. Quebra o gelo do entrevistador. Fala assim, nossa, que pergunta diferente. Nunca tinha passado por uma pergunta dessa. Ótima pergunta. Acabou, tá? A Juliana, ela coloca que eu acho que as entrevistas online, ela causam pressão, ansiedade maior do que a presencial. Concorda ou discorda? Bom, não deixa de ser uma entrevista, né? O problema que eu vejo das entrevistas online é o seguinte, né? A gente sabe que é uma tendência, né? Agora vai ser uma tendência a questão online, tá? O que muitas vezes eu começo a observar é que, assim, eu não consigo, Fabiano, eu gosto muito do tete a tete, né? Do sentir a presença, a respiração, se ela está ofegante, se não está. E aí a gente não consegue identificar isso no lado do entrevistador. No lado do entrevistado, eu também acho, viu, Juliana, que ela tem aí uma certa pressão,
porque você não sabe se você está falando muito bem aquilo que você queria falar, sabe? Então, assim, a gente tem, eu concordo com você, tá? Muito bom, show de bola a sua pergunta, tá? Vamos lá, quem mais tem pergunta, pessoal? Professor, como responder quando a busca do primeiro emprego? Uau! Show, 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 show! Fantástico, ótima essa pergunta. Bom, eu estou buscando o meu primeiro emprego e eu sei que você está buscando o seu primeiro emprego, né? Então, eu vi o seu currículo e vi que você está buscando o seu primeiro emprego. Pessoal, mas eu nunca trabalhei. Todo mundo, de alguma coisa faz, tá? Vamos pensar assim, olha, eu participo dentro da igreja da comunidade de jovens, ou eu participo na escola de um interclasse, dentro da minha casa eu ajudo muito aí a minha família na questão do orçamento. Então, assim, algumas competências técnicas vocês já atuam, já possuem. E aí vocês podem dizer, olha, esse é o meu primeiro emprego. Então, assim, com base no que eu adquiri de experiência, seja na igreja, na escola ou na família, eu acredito que eu vou aí desempenhar e vou aprender muito, né? Além de desempenhar um trabalho muito legal com a empresa, eu vou aprender bastante. Então, assim, isso vai agregar bastante para o meu conhecimento e para o meu desenvolvimento. Olha a palavra de novo, conhecimento, desenvolvimento, né? Aprendizagem e desenvolvimento ao mesmo tempo, né? Então, assim, crescimento e desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento. Então, usar essa forma de resposta para o entrevistador, isso é muito bacana, né? Falar assim, poxa, ele está buscando o primeiro emprego dele, né? Ele já tem aí as habilidades técnicas adquiridas através dos cursos, né? Mostrar que vocês estão fazendo curso, né? Então, você já tem um conhecimento, né? Mostrar, olha, eu tenho aí algumas, já participei de alguns campeonatos ou da igreja, enfim, a gente acaba tendo aí algumas competências técnicas também, mesmo que elas não estejam atreladas à parte profissional, tá? Também tem a pergunta de qual é seu ponto forte e o seu como devo. Bom, vamos lá. Pergunta do ponto forte. Ponto forte, ela vai estar muito atrelada à questão sobre como você é. Então, você não pode falar que você é um super-herói. Você fala sobre as competências que você tem, mas não assim mostrando arrogância, né? Seja mais assim coerente, né? Identifica-se as questões, né? E o ponto fraco é aquilo que eu falei para vocês, né? Sejam honestos com vocês, né? Olha, eu tenho esse ponto que eu entendo que é fraco e eu já estou trabalhando para isso, né? Então, eu não posso, de certa forma, omitir, né? E não vem com essas respostinhas do tipo, eu sou perfeccionista, eu sou muito rigoroso. Gente, isso daí não cola não, tá? Não cola. É resposta sem sentido. Perfeccionismo não é defeito, tá? Então, assim, vamos mudar um pouquinho essa categoria. Beleza, Natália? Espero que eu tenha respondido. Professor, na entrevista de emprego, você acha que tem que ficar olhando no olho? Uau! Show de bola! Gente, cada pergunta... pessoal, olho no olho. Sabe por quê? Quando a gente olha para o olho do entrevistador, a gente pode até... existe uma técnica chamada técnica de rapport, né? Ou seja, eu meio que crio espelho, né? Mas para uma entrevista de emprego, o mais importante é você mostrar confiança daquilo que você está falando. E muitas vezes, a gente não pode ter alguns tipos de comportamentos com o corpo. Então, por exemplo, quando vocês vão para uma entrevista, vocês fazem isso daqui, né? Fecha. Nunca façam isso. Por quê? Eu falo, vamos pensar assim, ó, o entrevistador está perguntando para mim assim, fala um pouco sobre você. Olha, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu me comunico bem, né? Mas eu tô o tempo todo com o corpo fechado. É mentira, eu não sou assim. Eu não sou, né? Eu não sou esse tipo de profissional. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou me expressar com o meu gestual, tá? Então, é muito importante. Não estou ouvindo, é só eu. Não entendi. Todos aqui estão ouvindo? Não estou ouvindo, é só eu. Deixa eu ver se
Não, o meu microfone tá ligado. Quando na entrevista te oferecem água ou café, devo aceitar ou não? Pode. Eu já participei de uma entrevista que o entrevistador me ofereceu uma água e um café e eu tomei tanto a água quanto o café. Sabe, assim, no decorrer, porque assim, as entrevistas elas têm que ser algo descontraído. Olha, é muito bacana essa pergunta que vocês falaram sobre a questão do café. Sabe por quê? Que não é o momento, tá? Mas eu também não sei como que vai ficar a partir de agora. Mas vamos acreditar, né, que a gente está aí se preparando para um novo, para algo bem bacana, né? E aí a gente vai sair disso tudo bem melhor, né? Mas e aí o que acontece? Já se fazia antigamente, né, antes da pandemia, entrevistas muito mais em locais inusitados, em cafeterias, né, em shopping, algo mais assim, sabe, fora daquele ambiente fechado do escritório, né? Isso é algo que estava se praticando muito ultimamente, né? Só que devido a essa questão agora da pandemia, então cortou-se, né? Porque a gente tem aí essa necessidade do distanciamento, tá? Então, com relação à água ou café, ok, pode aceitar sim, tá? Porque a maioria das empresas não contratam mãe com filhos pequenos. Olha só, Júlia, deixa eu te fazer uma explanação sobre isso, tá? Algumas empresas, elas entendem que a mãe que tem um filho pequeno, em algum momento ela vai precisar de correio, desse tipo. Porém, é muito importante, se você participar de alguma entrevista e venha essa pergunta, você mencionar que você tem uma pessoa que pode ficar com seu filho, porque assim, a empresa ela vai ver o seu lado, mas ela também tem que ver o lado dela, né? Lembra que eu falei lá no comecinho que, porque eu estou desempregado, eu tenho que ser contratado, porque eu tenho filho pequeno, estou passando necessidade. Ela não quer mais problemas para ela. Então, a gente precisa de entender que é necessário, sim, tá? A identificação das necessidades da empresa, né? Então, assim, olha, eu tenho um filho pequeno, embora eu tenha um filho pequeno, mas eu tenho minha mãe que fica com meu filho, então, assim, não vai ter nenhum problema no meu trabalho, tá? Deixa eu ver aqui. Professor, como a gente sabe em qual empresa devemos trabalhar? Nossa, que legal! Olha só, primeiro, quando a gente vai procurar um namorado, uma namorada, a gente vai ver aquela pessoa que mais se identifica com a gente. É a mesma coisa numa empresa, né? A empresa que tem mais o nosso perfil, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa expansiva, né? Eu gosto de comunicar, eu falo bem, eu sou muito alegre, né? Aí eu vou procurar a empresa que tenha mais o meu perfil. Então, uma empresa de marketing, né? Uma empresa que tem esse perfil mais despojado, vamos assim dizer, tá? Isso não significa que é menos ou mais, mas a gente tem aí, vamos supor, advogados, eles não vão trabalhar numa empresa de marketing, eles vão trabalhar em escritórios de advocacia. Então, é identificação do seu perfil, né? Você precisa de se conhecer para você saber em qual empresa você deve trabalhar, tá? E é muito importante ter esse conhecimento, né? Estudar o histórico dessa empresa, tá bom? Falta muito para terminar, não sei se... Não, já está terminando já, vai terminar agora às 19 horas. Enquanto o salário, enquanto sobre o salário, porque tem algumas empresas perguntando. Se perguntarem sobre o quanto vocês querem ganhar, se for essa a pergunta que vocês quiseram expressar, eu vejo o seguinte, né? Vocês têm que ser sinceros aí com vocês e verem, né, mais ou menos a faixa salarial que vocês precisam para não ter essa questão de ficar pulando de galho em galho, empresa em empresa, tá? Então, veja aí uma necessidade média, tá? Pessoal, se identifiquem aí, aqueles que ainda não se identificaram, tá? A empresa na qual estamos sendo entrevistada liga para as anteriores pedindo informações sobre nós? Sim, tá? Isso acontece, tá? Isso acontece. Por isso que a gente tem que responder de forma real as perguntas, tá? Quando a empresa pretensão salarial, o que devo responder? Quando a empresa quer saber sobre a pretensão salarial, é aquilo que eu falei para vocês. Respondam aquilo que vocês acham que atende às suas necessidades, tá?
Professor, pode acontecer da empresa perguntar quanto eu pretendo ganhar e o que devo responder, né? É aquilo que eu falei, pessoal, a gente tem que ser honesto, tá? E a gente pode falar quanto a gente... Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, se eu tenho de dívidas R$ 1.500, eu não posso trabalhar numa empresa para ganhar 500, não vai cobrir, né? Então, eu tenho que ter esse conhecimento, tá ok? Professor, e quando a empresa começa a reabrir e começam a contratar todos os funcionários da empresa de primeiro, e aí fica anos trabalhando na empresa, 9, depois chamam os funcionários e fala, nós vamos fechar, e não temos as vendas, compram materiais assim. Tá, você fala que a empresa ela abriu, aí ela fechou e não tem como pagar, né? Olha, isso daí é assim, as empresas que têm, quando elas falem, né, que abrem falência, elas têm o primeiro compromisso de pagar todos os encargos dos funcionários, tá? Tudo que o funcionário tem direito, então elas têm que vender máquina para pagar, né? O primeiro compromisso que as empresas têm é com os salários e os encargos sociais. Professor, quando devo demonstrar... Professor, quando contrato, devo demonstrar tipo de operação? Severino quebra... eu não entendi essa pergunta, Bruna. Quando o contrato, devo demonstrar tipo de operação? Quando você for um quebra-galho, eu não sei se é isso, eu vou tentar responder melhor aí do que você está falando, tá? Bom, vamos pensar que você foi contratado para ser administrativo, e aí você acaba ajudando em outro departamento. Se for essa pergunta, né, então você pode mostrar, né, para o entrevistador também, que embora no seu currículo não esteja especificando, né, que você, além da parte administrativa, também atuava, por exemplo, como recepcionista, vamos colocar duas funções um pouco diferentes, né? Você pode falar, olha, eu tenho muita habilidade na parte de recepção, embora eu não era contratado como recepcionista, né? Mas eu fazia o papel também de recepcionista, porque a moça que trabalhava lá nas horas do almoço, eu quem substituía, quando ela ficou grávida, eu que fiquei substituindo. Então, assim, vocês podem mostrar esses conhecimentos, né? Essas habilidades também, quando elas são atreladas aí a outras funções. Obrigado, Luiz. Bacana, show de bola, é isso aí, tá? Professor, pode ter empresa que não dá salário mínimo? Olha só, bom, é um pouquinho diferente essa pergunta do nosso tema, mas assim, as empresas, né, elas têm aí que fazer um pagamento mínimo de um salário, né, que a gente chama de salário mínimo, né? Aí vai depender das categorias, né, que vocês estiverem atuando, né? Aí vai entrar a carga horária e coisas desse tipo, mas aí já seria um outro tópico, tá? Mas a gente tem aí essa questão da carga horária atrelada ao salário. O salário mínimo, ele é baseado na carga horária, né? Então, se vocês trabalham 8 horas diárias, 44 horas semanais, né? E a gente tem e aí 220 horas mensais, né? Aí seria o mínimo salário mínimo. Natália, professor, eu não peguei desde o começo, mas você é 10, tá de parabéns. Obrigado, Natália. Obrigado. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu tenho para passar para vocês, tá? Eu espero que tenha sido bem agregativo, né? Com base nisso tudo, vocês vão estar muito aptos aí a serem contratados, porque são dicas que utilizada, tá? Muito por todas as empresas que fazem contratação, né? Eu, particularmente, utilizava muito isso quando eu ia fazer a contratação dos meus profissionais, né? Então, assim, eu espero muito que tenha agregado para vocês tudo isso que foi falado, né? Porque a gente está vivendo, né, uma realidade cada vez mais moderna, né? E é através dessas realidades modernas que a gente consegue aí ter o êxito na entrevista, tá bom? Parabéns, ótima live. Adorei, levo para a vida. Obrigado, Juliana. Obrigado, Valéria, ótima live. Muito boa a explanação. Parabéns, sempre mais sucesso para o senhor. Obrigado, Claudinei. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, primeiramente eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, muito mesmo, né? Como eu falo, é sempre para mim um prazer enorme poder partilhar
as informações, aprender com vocês. Olha, cada pergunta nova aqui, sabe? Então, assim, eu aprendo também. Então, para mim é um enorme prazer, tá? Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês, tá? Oh, obrigado, Renata. E a gente vai se vendo numas próximas lives. Não esqueçam de colocar os nomes para vocês terem o certificado e aí concorrerem também aí ao prêmio do Sebrae, tá bom? Boa noite para vocês. E, ó, qualquer coisa que vocês precisarem, né? Quem tem meu celular, me chama aí que a gente tá aí junto para dar mais dicas aí, tá bom? Fiquem com Deus, Obrigada. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, posta depois o vídeo. Ah, sim, Tchau, pode deixar. O Adriano vai colocar, assim, tá? Parabéns, professor. Foi muito boa. Parabéns, Obrigado. adorei a palestra. O grupo. Obrigado, Obrigada pela gente. live. Obrigado. De coração. Nossa, eu fico até emocionado. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito esclarecedor. Ah, que bom, que bom, que bom. É sempre bom poder contribuir. Eu fico muito feliz por poder contribuir, tá? E eu também aprendo bastante. Como eu sempre falo nas aulas, eu aprendo muito com vocês. Vocês não sabem o quanto. Quando termino uma aula, eu falo assim, poxa, como que eu aprendi com isso? Tá? Então, assim, show de bola. Eu só tenho a agradecer. Muito, muito mesmo. Até segunda, professor. Até segunda, tá bom? Tchau, Arrebentar Juliana. segunda-feira. Aham, tá jóia. Tá ótimo, gente. Então tá. Tchau, tchau. Tô fechando aqui. Gabi, vai lá para a padaria. Vem cá, princesa. Fala tchau, Isaac. Tchau. Princesa da vovó. Hoje, vovó tava em Rio Preto. Vem, meu amor. Beleza. Ô, Graciosa. Pérola. Venha, Pérola. Mãe, vem, criança, vem. Mamãe falou que o celular da vovó. Vem, então.